A gente se prepara para saber tudo o que pode acontecer com o bebê depois que ele nasce, mas a gente esquece de saber o que acontece com a gente. Eu vou te contar e uma delas vai te impressionar. Bem-vinda no meu canal de Mãe para Mãe. Bom ter você aqui comigo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os acontecimentos, sobre os sintomas, os desconfortos que pode acontecer no pós-parto. A gente escuta as pessoas falarem, essa criança vai nascer de normal ou cesárea. Mas ninguém fala como que vai ficar essa mãe depois do parto cesárea, depois do parto normal. Será que o que a mãe está sentindo nesse momento é normal? Será que não? Esses são os medos, as ansiedades que batem no pós-parto, porque a gente pouco escuta falar sobre como a mãe fica depois do pós-parto, o que é normal a mãe sentir, o que não é normal a mãe sentir. Então vem comigo que eu vou falar um pouquinho pra vocês, de acordo com as minhas experiências. Pra quem não sabe, eu tive 3 pós-parto, então muitas das coisas que eu vou falar pra vocês hoje eu senti na prática, se não todos, praticamente todos eu tive. Eu vou falando um pouquinho pra vocês o que é normal, o que não é normal, o que a gente deve se preocupar, qual é o momento de procurar o médico, qual é o momento da gente ficar despreocupada, sem deixar a ansiedade batendo, a insegurança, o medo bater, porque muitas das coisas que eu vou falar é normal e vai passar. Então vem comigo! A primeira coisa que eu vou falar pra vocês que é normal a gente ter depois do pós-parto, acontece logo depois do parto, que é o sangramento. Não tem como fugir do sangramento, acontece com todas as mulheres, o sangramento pós-parto, que é o tempo ali do útero se recuperar e voltar ao normal, como se fosse uma menstruação. Nos primeiros dias é bem intenso, mas conforme vai passando os dias vai diminuindo de intensidade. Os mais intensos são ali nos primeiros 4 dias, 5 dias. Mas se você perceber que passou ali uns 4 ou 5 dias do parto e você tá tendo um sangramento muito intenso, tendo que trocar o absorvente toda hora, é bom a gente procurar uma ajuda médica, procurar um enfermeiro ali pra relatar, porque não é normal ter no comecinho e depois vai diminuindo gradualmente até chegar no momento de não ter mais. Uma outra coisa também que acontece logo depois do parto, esse demora na verdade uns 2, 3 dias pra acontecer, que é a pojadura, que é a descida do leite. No meu caso, sempre desce lá pro 2º, 3º dia, que desce de vez, e aí a gente vai perceber que as mamas ficam bem inchadas, bem durinhas ali, que é bastante leite descendo, e é normal a gente ter um pouco de incômodo, um pouquinho de dor. Claro que não pode doer tanto, né? Mas é normal ter um pouco de incômodo e a gente vai esvaziando pra poder melhorar, pra poder aliviar, porque não pode acumular. A gente vai dando pro bebê toda vez que ele pede e o que ficar não pode acumular, a gente tem que esvaziar para não deixar que aconteça a tão terrível mastite, que é a inflamação, a infecção ali que acaba acometendo algumas mulheres, porque ficou muito tempo ali acumulado, empedrado o leite. É bem dolorido, cuidados para não acontecer é a questão do esvaziamento. Eu lembro que na minha primeira gestação, ninguém fala sobre isso, sobre a pojadura, sobre quando que vai descer o tal leite, né? E na maternidade, assim que eu tive a Kiara, ela chorava demais e eu dava leite, e eu dava o peito. Ela mamava e continuava chorando e eu dava. Eu pensei, meu Deus, meu leite não tá sustentando a minha filha tá passando fome. E na primeira e na segunda noite eu chorei. E aí meu esposo estava perto, ele chamou a enfermeira, falou assim, olha, ela não tá bem. Ela tá chorando lá, falando que a bebê tá com fome, que não tá dando conta. Aí a enfermeira foi conversar comigo. Aí tanto que ela pegou meu seio, me mostrou que tava assim descendo mais uma aguinha, que é o colostro. E eu achava que aquilo não ia sustentar a Kiara e que ela tava passando fome. E a enfermeira falou assim, calma mãe, calma, demora um pouquinho pra descer, mas vai descer. Você vai continuar conseguindo amamentar sua filha. Então toda vez que ela chorar, você coloca no peito, porque só o processo de sucção dela vai fazer com que desça mais rápido. E esse colostro tá sim alimentando ela e é rico em anticorpos, em nutrientes, então continua dando, não se preocupa que é assim mesmo. E quando foi no 2º por 3º dia, desceu bastante, fiquei com as mamas bem inchadas, bem grande. E aí eu tive que pedir também, assim que eu cheguei em casa, uma bombinha para uma amiga minha, porque tava enchendo muito e eu precisava esvaziar.
Então demora um pouquinho, mas vai descer, então fica calma. É normal acontecer isso, inchar bastante, ficar um pouquinho doloridas. Outra coisa que eu tive no meu primeiro pós-parto, que muitas mulheres também falam que tem, eu tive só uma vez, que é o inchaço nas pernas. Falam que acontece mais no parto cesárea. No meu caso, aconteceu no parto normal, no meu primeiro parto. E assim que eu cheguei em casa, eu percebi que as minhas pernas estavam bem inchadas. Estava desse jeito aqui, ó. Bem inchada. E ninguém tinha me falado, né, que isso poderia acontecer. E eu fiquei super preocupada e mandei mensagem pra enfermeira. Ela falou que é normal, porque a gente acumula muito líquido e retém muito líquido para poder dar conta ali do útero, da placenta, do bebê. Então a gente fica com muito líquido circulante. E aí demora alguns dias para o organismo reabsorver esse líquido. E também pelo processo da gente ficar muito tempo deitada, tanto na maternidade quanto em casa, se recuperando. Então a gente fica muito tempo sem andar, sem se movimentar. Então acaba retendo muito líquido também. E aí eles falam para sempre deixar os membros elevados para melhorar a circulação e pra gente fazendo umas caminhadinhas para também melhorar conforme os dias for passando. Isso vai diminuindo. O que não é normal a gente ter muita dor, vermelhidão, febre, a gente vê que a gente está com dificuldade para respirar. Aí sim é bom a gente procurar uma ajuda médica. A gente passa por tanta coisa, né, gente? Olha o tanto de coisa que a gente não cheguei nem na metade e a gente já tem um monte de coisa aí que a gente pode ter no pós-parto, que é normal, que ninguém conta. A gente fala muito sobre o bebê pode ter isso, o bebê pode ter aquilo, a gente não fala da mãe. E às vezes a gente fica preocupada, ansiosa, com estresse ali. A gente já tá estressada, né? Já tá ansiosa. Então isso é pra diminuir a ansiedade. Calma, isso é normal. Outros sintomas também que a gente pode ter, um desconforto ali, é uma dor de cabeça. E eu tive no meu último pós-parto, há um mês atrás. E eu fiquei preocupada porque eu achei que era algum efeito da anestesia. E eu pensei, meu Deus, será que eu vou ter algum problema depois da anestesia? E aí, conversando com a enfermeira, ela falou que é normal a gente ter dor de cabeça. Dor de cabeça pode ser por desidratação, porque a gente tá amamentando, então muitas vezes a gente não dá conta de beber muitos líquidos ali. A dica: beba muita água. Então a gente tá no processo de produzir muito leite, né? 400, 500 ml por dia é muita coisa, fora que a gente tem que cuidar também, né? O organismo tem que dar conta da gente também. A gente percebe que é desidratação se a gente estiver com sede. Então a gente tá com uma dor de cabeça chatinha, muita sede durante o dia, é por conta de desidratação. E você vai ver que bebendo água isso vai melhorar. Que é a questão da tensão muscular, dependendo da posição que a gente escolhe para amamentar, né? Se a gente fez cesárea também, às vezes a gente fica numa posição que fica com muita tensão aqui. E a gente percebe que a dor de cabeça melhora se a gente mudar a posição, deitar, dar uma descansada, a gente vê que tem uma melhora ali. A questão da privação de sono e do estresse que a gente tem também. Então a gente fica sem dormir, a gente fica estressada e isso pode desencadear uma dor de cabeça também. Então por isso que a gente fala assim, tem uma oportunidade, descansa, deita, dorme um pouquinho. Eu sei que é difícil, eu falo isso porque eu sou mãe de 3. E fora cuidar dos 3, fora cuidar de um bebê recém-nascido, cuidar de mais 2 crianças, cuidar da casa, fazer comida. Então é muita coisa na cabeça. Então quando o bebê dorme, a gente dá prioridade para outras coisas e deixa para dormir em último caso. Mas é preferível a gente deixar algumas coisas sem fazer, se isso tá te atrapalhando, se você tá muito estressada, se tá muito tempo sem dormir. Deixa que outro dia, outro momento você varre a casa, outro momento você lava a roupa. A prioridade é você descansar para você dar o seu melhor pro seu bebê. Porque uma mamãe bem é um filho bem, né? Se a gente tá mal, o bebê ele sente quando a mãe tá ansiosa, quando a mãe tá insegura. Então a gente sempre fala pra gente ter calma, porque isso passa, transparece pro bebê, ele é muito sensível. Então se ele tá num ambiente de estresse, se ele tá num ambiente de agitação, ele também vai ficar agitado, ele também vai ficar estressado. Então trate de ficar bem pro seu bebê ficar bem também. E aí a dor de cabeça, né? Então pode ser desencadeada por estresse, privação de sono, por conta da tensão, né? Posição que a gente fica, a questão da desidratação.
Agora, se a gente tiver com muita dor de cabeça e uma dor de cabeça persistente, é bom a gente também procurar uma ajuda médica, porque não é normal a gente ter, tá certo? Então vamos para a próxima. Uma outra coisa que é comum a gente ter, que é a dor nos pontos. Eu, no meu primeiro pós-parto, eu tive episiotomia, então eu tive dor. No segundo eu tive laceração, também tive ponto, também tive dor nos pontos. No meu terceiro tive cesárea, então mais dor no ponto. Então é sempre bom a gente ter uma dipirona ali pra quando estiver doendo a gente tomar, porque é uma dor bem chatinha, incomoda bastante e vai atrapalhar a nossa mobilidade, vai atrapalhar o nosso bem-estar, vai atrapalhar a gente de fazer coisas. É claro que não é pra você tomar uma dipirona e pegar pesado, né? É o tempo do resguardo, o tempo de não pegar peso, de não se esforçar muito. Mas se a dor impede de você fazer algumas coisas, sempre tenha pertinho uma dipirona ali pra passar a dor, porque incomoda bastante também. E é normal a gente ter essas dores no ponto, até terminar o processo de cicatrização ali, os pontos caírem. E aí, falando sobre dores no ponto, é importante a gente lembrar que a gente sempre tem que lavar bem, né? Só com sabão ali, com água, deixar sempre sequinho, e não pode ter secreção saindo, e não pode ter mau cheiro. Se tiver com mau cheiro, se tiver com secreção saindo, se tiver outros sintomas como febre, calafrio, mal-estar, é sempre bom a gente procurar ajuda médica também. Uma outra coisa que afeta bastante as mamães, a maioria tem, algumas tem muito, outras tem pouco. Eu tive bastante nesse último, que é o acúmulo de gases. Infelizmente, é uma dor chata que incomoda bastante, mas não tem como fugir. Principalmente para quem fez cesárea. Esse meu último pós-parto eu fiz cesárea. E eles falam que a anestesia, ele diminui o movimento peristáltico, né? Então acumula bastante gases ali no intestino e leva alguns dias para poder liberar. Então eu tive mais nesse cesárea, mas também tive nos outros, e eles falam que também é por conta da gente ficar muito tempo deitada, sem se movimentar e andar, né? Então a gente fica muito tempo parado e vai acumulando. A própria oscilação de hormônios também faz com que acumule bastante. Então na maternidade mesmo eles dão um Lufital pra gente tomar, porque é batata a gente ter. E depois, quando a gente vai pra casa, eles também receitam pra gente tomar, caso a gente fique bastante incomodado com isso durante os dias. No hospital que eu fiquei, são 2 mamães por quarto. Então imagina, a gente já fica com medo, com receio de se liberar e fazer barulho, de ficar com mau cheiro no quarto. Então a gente não fica à vontade e a gente acaba segurando muito. E aí, quando a gente chega em casa, é terrível, porque tá muito acumulado e você só quer ir pra casa. O nosso próximo é ligado a esse acúmulo de gases, que tem também a questão da gente muitas vezes ficar com medo de soltar, de fazer ali no hospital, que é a constipação, que a gente vai segurando o máximo e que não é o certo. No meu primeiro e no meu segundo pós-parto, como eu falei, eu tive episiotomia e laceração, então eu tive pontos bem lá embaixo, perto da região. Então, pra fazer, doía muito e eu tinha muito medo dos pontos abrirem. Eu acabei segurando o máximo, então na maternidade eu não consegui fazer. Aí imagina, 3 dias sem fazer. Aí cheguei em casa e eu ainda tinha muita dor e muito medo dos pontos abrirem. Na terceira, por mais que eu tinha ponto da cesárea, não era tão embaixo, não era na região de baixo, ali bem próximo. Então não foi tão desconfortável eu fazer. E aí eu consegui fazer na maternidade mesmo, mas no primeiro e no segundo, por conta dos pontos da laceração e da episiotomia, eu não consegui fazer por conta da dor e do medo. Então eu fiquei lá uns 3, 4, 5 dias sem fazer. E aí eles pedem se hidratar bastante e também colocar na dieta, colocar na alimentação alimentos com fibras, para poder ajudar as fezes não ficar tão endurecidas ali e difíceis de sair. Eu já tenho desconforto ali dos pontos. Acontecimento que pode acontecer também, que acontece na maioria da fadiga. A fadiga física, a fadiga emocional. A gente está trazendo uma vida ao mundo e todo parto, tanto cesárea quanto normal, é um processo muito cansativo, é um processo que demanda muito da gente, muito do nosso físico, do nosso emocional,
do nosso psicológico também. Até hoje eu não encontrei ninguém que não tenha se sentido fatigado em algum momento. E aí, fora isso, tem a questão da amamentação, que é um processo cansativo, é um processo que demanda muito da gente. Aí tem a privação de sono, tem um processo de você voltar para casa e muitas vezes ter outros filhos precisando de atenção, precisando de você, uma casa para ser limpa, comida para ser feita. Às vezes você não tem uma rede de apoio ali com você. Por mais que muitas mamães não falam, todas já sentiram fadiga. E uma outra coisa também que vem logo em seguida, que é a tristeza. Mais que muitas mães às vezes não gostam de contar sobre isso, muitas já se sentiram tristes, se sentiram esgotadas emocionalmente e fisicamente, a ponto de chorar, que é normal. Você não vai ser menos mãe por você estar se sentindo incapaz, por você estar se sentindo insegura, por você não estar dando conta de tudo. Nem tem que dar conta de tudo, a gente não é de ferro. Então é um processo que a gente está aprendendo agora. Então tanto para o bebê quanto para você é um processo novo de descobertas. É muito bom a gente ter pessoas do nosso lado, pessoas que nos ajudem nesse processo. Uma rede de apoio é essencial nesses casos. E você não tem que dar conta de tudo. Tenha vergonha de pedir ajuda. Nesse processo de puerpério, eu falo que foi os momentos essenciais para eu descobrir quem realmente estava comigo, quem realmente é meu amigo. Gente, é o processo mais importante da sua vida. E se no processo mais importante da nossa vida a gente não conseguir contar com familiar, a gente não conseguir contar com amigo, a gente não vai poder contar em momento algum. Então é nesse momento que a gente vai descobrir quem são os nossos amigos. E às vezes a gente nem precisa pedir, às vezes eles estão ali só esperando você chamar, ou às vezes eles estão chamando e você tá com vergonha de falar sim. Não tenha vergonha, essa rede de amigos é muito importante. Eu falo porque eu tive o meu primeiro puerpério, o meu esposo que me ajudou muito, eu tinha a minha sogra, a minha mãe que me ajudaram muito, a minha cunhada que me ajudou muito. E os meus outros puerpérios, eu pude contar com mais pessoas ainda. E foi isso que me ajudou a passar por todas as dificuldades. E eu falo que se não tivesse eles, seria muito mais difícil. E que você possa ter bastante pessoas aí do seu lado para te ajudar, porque é um processo difícil. Eu chamo esse processo de inverno, de estação de inverno, mas como qualquer outra estação, vai passar e o verão logo vai chegar, a primavera logo vai chegar. E esse momento difícil de inverno também vai passar. Então é importante a gente ter pessoas do nosso lado, pessoas do bem, pessoas que querem nos ajudar. Se tiver pessoas que estão para te julgar, que estão para dar palpite, comentários, mas que te deixam mal, que te deixam para baixo, que você percebe que é te agregando em nada, bota para correr. Não é momento da gente ter chateação, não é momento da gente se colocar para baixo. Tem mães e amigas que te ajudam a se sentir bem, se sentir especiais. Isso vale pra vida. Se tem pessoas que tá te colocando pra baixo, que tá te deixando se sentir inferior, tem alguma coisa errada. E essa eu deixei por último porque é algo que eu não ouço ninguém falando que pode acontecer. E aconteceu comigo. Descobri, vivendo na pele, esse desconforto chato que é a questão hemorroida. Pois é, gente, eu achei que isso não poderia acontecer. Eles falam que é normal por conta do esforço grande que a gente faz pro parto, né? Então eu tive no meu primeiro puerpério, depois ficou controlada, mas por conta do esforço. E realmente eu passei por um processo muito doloroso no meu primeiro puerpério. Depois eu vou explicar pra vocês sobre o meu primeiro parto, porque foi bem traumático pra mim. Então isso influenciou bastante a questão da força e também dos dias que a gente fica sem fazer, sem poder ir no banheiro. Então a questão da constipação também pode desencadear. Então quanto mais rápido a gente puder fazer, ir no banheiro, então ajuda bastante. A mulher sofre, né? Meu Deus! É dor de cabeça, é dor nos pontos, é apojadura. É muita coisa, gente, que a gente vive. A gente merece um presente, né? A gente merece um prêmio. É lógico que o nosso filho já é o nosso presente. Eu olho todas as vezes pra Sofia quando as coisas estão difíceis. E aí eu olho pra eles e vejo o sorrisinho deles, faz tudo valer a pena. Todos esses desconfortos, todos esses incômodos.
sentir tudo isso. E com o tempo, tudo volta ao normal. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido útil pra vocês. Se você gostou, curte, comenta. Esqueci de falar pra vocês irem comentando aí o que você teve, o que você não teve. Mas deixa a sua experiência pra gente saber. Vai que você teve alguma coisa que ninguém sentiu ainda. E é bom a gente saber. Se você gostou, curte, comenta, se inscreve no canal. E eu te espero pro nosso próximo vídeo. Falou!